Bom dia a todas as pessoas aqui presentes. Cumprimentar a mesa na pessoa da presidente, vereadora Vanusa. Muito prazer em estar aqui. Cumprimentar todas as mulheres, cumprimentar a todas as pessoas aqui na plateia, em nome da Rosicléia, nossa coordenadora das unidades móveis, que está aqui presente. Cumprimentar toda a equipe da Defensoria também, em nome da Andréa Lawande, que é a nossa coordenadora do psicossocial. E dizer a todas e todos vocês que, para resumir em uma palavra, o meu sentimento nessa manhã é de encantamento. Eu estou absolutamente encantada com a forma como Buriticupu está recebendo o nosso Tia Lu e Mulher, dando toda essa estrutura. E a participação da sociedade, porque o Tia Lu e Mulher, ele é um projeto incrível, garanto a vocês. Mas se a sociedade, se a cidade que recebe não abraçá-lo, a gente não consegue andar e ir muito longe. Então, vocês estão de parabéns. Essa é a nossa segunda edição, trazendo esse momento de abertura de falas na Câmara de Vereadores e de Vereadoras. E aqui em Buriticupu, eu tenho certeza que será um marco, porque nós nunca vimos uma casa tão cheia, com tantas mulheres aqui presentes. Eu confesso a vocês que eu sou mãe de 2. Eu tenho o Davi, de 7 anos, e a Júlia, de 3 anos. É impossível eu chegar para falar sem falar dos meus filhos, porque, sendo mulher, sendo mãe na vida pública, a gente tem que falar também dos nossos inúmeros papéis. E quando eu vou viajar, sempre dá aquele aperto no peito, né, de deixar as crianças, a Juju olha, mamãe não vai e tudo. Mas quando eu chego, né, numa casa como essa e vejo todas vocês aqui, meu coração se enche de convicção de que eu estou no lugar certo, fazendo a coisa certa e que eu faço parte de um propósito de algo muito maior do que eu mesma posso imaginar, que é a construção de um Maranhão mais seguro para as mulheres. E olha, a pertinência das coisas, a conexão das coisas é algo mesmo de Deus. A pastora Francisca vir aqui e trazer a leitura de Débora, uma juíza do Antigo Testamento, e que desde o Antigo Testamento mostra que o lugar de mulher é sim também na vida pública. Nós desempenhamos o nosso papel na vida privada, mas nós desempenhamos nosso papel também na vida pública. Então, isso já vem, é uma construção que vem de muito tempo. E a gente hoje vai reforçar ainda mais isso. Eu quero que vocês saiam daqui tendo a plena convicção de que cada uma e cada um, independente do papel, da função, do cargo público, independente da função que ocupe, é plenamente capaz de influenciar diretamente para que a gente tenha uma cidade melhor para as mulheres. Todos vocês são capazes. E aí, ao longo aqui da minha fala, eu vou mostrar como é que a gente pode chegar a construir essa cidade. Pensar, primeiro, a gente parte do pressuposto de que o que é pensar uma cidade melhor para as mulheres? Né? Pensar uma cidade melhor para as mulheres é pensar a cidade a partir do ponto de vista da mulher. Quando a gente fala pensar a cidade a partir de uma perspectiva de gênero, a gente não fala de nenhuma questão de ideologia, nem de disputa política, mas apenas de uma ferramenta de análise, de olhar para aquela cidade pensando, se eu fosse uma mãe, e que a mãe vive nessa cidade, precisa trabalhar. Como é que essa cidade pode ser melhor para essa mãe? É preciso ter uma rede de apoio, é preciso ter creches. Eu sou uma jovem mulher que está indo estudar, e ela estuda à noite. Como é que essa cidade pode ser melhor para as mulheres? Para essa mulher, é ter ruas mais iluminadas, para que essa mulher tenha mais segurança para ir e voltar para os seus estudos. Se eu sou uma pessoa idosa, uma mulher idosa, como é que essa cidade pode ser melhor? É ter mais ruas asfaltadas, ter calçadas bem conservadas. Então, esses são vários exemplos de como a gente pensa as cidades para as mulheres. Porque, por muito tempo, as cidades não eram pensadas para as mulheres. As políticas públicas eram feitas por homens e para homens, negligenciando temas que são muito importantes para nós mulheres. Para dar um exemplo para vocês, na Câmara de Deputados e no Senado, na Assembleia de Deputados no Senado Federal, por muito tempo não havia banheiro feminino.
Então, quando as mulheres começaram a chegar nesses espaços, pensaram, poxa, então a gente tem que ter um banheiro para as mulheres. Então, isso é um exemplo bem assim trivial de como a política pública não era pensada para nós. E aí existe um estudo muito interessante que fala sobre as piores cidades para ser mulher no Brasil. O nome é bem impactante e eu asseguro a vocês, os dados são mais impactantes ainda. Esse estudo analisou as cidades brasileiras com mais de 100 mil habitantes. E ele utilizou 5 critérios para analisar as cidades. Pode passar. Ele verificou a taxa de feminicídio, verificou o percentual de mulheres na Câmara de Vereadores no mandato 2020-2024 e verificou a taxa de mulheres que não estudam e não trabalham e a diferença... É melhor isso aqui? Ah, tá. É porque eu sempre gosto de falar andando. Eu vou ficar à vontade. Vocês me permitem ficar à vontade? Então, é isso, gente. Aí analisou a taxa de mulheres jovens que não estudam e não trabalham e a diferença entre esse percentual de mulheres que não estudam e não trabalham com o percentual de homens que não estudam e não trabalham. E aí, esse estudo analisou esses cinco parâmetros e verificou que existe o ODS, que são os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, que foram estabelecidos para até 2030 a gente ter uma sociedade mais igualitária. E foi observado que nós estamos ou estagnados ou regredimos. Ou seja, a gente precisa, tchau, Lui, galera, a gente precisa correr para melhorar esses indicadores. Então, pode passar. Aí mostrou que a gente ainda está longe da igualdade salarial. 68% das mulheres recebem menos que os homens para exercer as mesmas funções. A taxa de desigualdade no legislativo. E aqui eu quero pedir uma salva de palmas para Buriticupu. Porque vejam o cenário nacional. 96% dos municípios do Brasil tem menos de 30% de mulheres ocupando as cadeiras da Câmara de Vereadores. 700 municípios não têm sequer uma mulher vereadora. E aqui em Buriticupu nós temos 6 mulheres vereadoras, mais de 1/3. Temos uma presidente da Câmara. Então, vocês são a elite da representação feminina na vida pública. E não teria como falar isso sem falar da vereadora Ceci, que eu já tive a honra de conhecer, que tem 8 mandatos consecutivos. Tem uma vereadora em Loreto, que é a vereadora Conceição, que tem 9. E eu sempre menciono a vereadora Conceição nas minhas falas. Conheceu? Pronto. Ela fala que quando ela ficava assim na dúvida de como se portar, ela olhava no espelho e falava, eu sou a máxima. E aí, para mim, ela é a máxima. Eu sempre falo, a dona Conceição é a máxima, agora a dona Ceci, vereadora, é outra máxima. Por mais dona Ceci na vida pública aqui em Buriticupu. Então, gente, aí esse estudo verificou as cidades. E aí a gente tem um dado muito sensível. São Luís foi a segunda pior capital para ser mulher, considerando em nível de capitais. Ficou na frente só de Vitória, no Espírito Santo. A gente tem dados preocupantes no Maranhão. O Maranhão teve, no ano passado, 69 feminicídios. Isso representou um aumento de 38%. O único estado em que o aumento foi maior foi o estado do Piauí, que aumentou 43%. Ou seja, nós ainda vivemos um estado que é violento para as mulheres, em que as mulheres morrem pelo fato de ser mulher. Por isso que a gente precisa falar, a gente precisa trazer esse tema, porque quanto mais isso estiver na luz, além das mulheres entenderem que não são objeto dos seus companheiros, dos seus parceiros, que têm o seu direito a ter um relacionamento livre e saudável, os homens vão também começar a pensar e a apontar. Porque a política de combate à violência de gênero, ela não é uma política dos homens, das mulheres contra os homens. Ela é uma política das mulheres e dos homens contra aqueles homens que não respeitam as mulheres. E eles não são a maioria, mas ainda assim conseguem fazer
muito mal para nós mulheres. Então, a gente precisa trabalhar esse tema, debater, para mudar a mentalidade, mudar a cultura. A violência de gênero ela é estritamente, muito relacionada à cultura. A Argentina, que é um país próximo aqui ao Brasil, tem menos da metade dos índices de violência doméstica que a gente tem no Brasil. Isso mostra esse padrão cultural de pensar que a mulher foi feita apenas para ficar em casa, de não reconhecer até o valor bíblico do trabalho da mulher fora de casa e de achar que a mulher deve se submeter a um relacionamento que não é saudável. Então, a gente precisa falar sobre o feminicídio, precisa falar sobre a violência de gênero, precisa ter secretarias da mulher nos municípios, e aqui em Buriticupu, a secretária Osilene já me contou que está trabalhando, está atuando, então que a gente tem uma secretaria ativa, e é importante que esse tema da violência de gênero entre na pauta pública, seja um tema que a gestão assuma como importante e que a sociedade cobre, que a sociedade demande, que a sociedade se envolva. Tem um estudo um estudo da ONU, que aponta que quando as mulheres participam da vida pública, as políticas públicas tendem a ser mais eficientes, porque nós, mulheres, somos pragmáticas. A gente pensa nas coisas muito vocacionado para resolver o problema. Então, a mulher vai pensar que temas que ficam esquecidos quando as mulheres não estão na vida pública. Saúde reprodutiva, creches, até a saúde para aquela mulher que está entrando na menopausa, que nós sabemos que é um período que a gente precisa ter uma atenção especial para essa mulher. Combate à violência de gênero, educação. Nós, mulheres, estamos preocupadas com o futuro e com a educação das crianças. Então, são políticas que são mais bem implementadas quanto mais mulheres têm na vida pública. E um dado muito importante: quanto maior a participação das mulheres na vida pública, na política, mais isentas de corrupção são as políticas públicas. Então, nós contribuímos para que a gente tenha uma política pública eficiente e menos corrupta. Por isso, é importante a nossa participação. É importante que a gente saiba do nosso potencial de crescimento e de mudança. Pode passar. O estudo mostrou também a questão do percentual de mulheres que não estudam e não trabalham. Por que esse percentual ele é importante? Porque ele mostra que muitas vezes as mulheres não trabalham porque elas estão fazendo o quê? Presas na economia do cuidado. 85% da economia do cuidado ela é desempenhada pelas mulheres. E o que é essa economia do cuidado? Que se fala tanto hoje em dia, que já foi até tema do Enem. É o fato de cuidar da casa, cuidar dos filhos, cuidar do marido, cuidar de um parente doente, de um avô, uma avó. Esses cuidados sobram, via de regra, para a mulher, e essa mulher fica imersa nisso, não consegue sair para trabalhar. E quando ela consegue e vai trabalhar, encontra outra barreira, que é a desigualdade salarial. Por isso, vocês conseguem perceber que está tudo relacionado? Uma coisa leva a outra? Então, uma cidade que pense em políticas públicas para as mulheres. O que é essencial? Pensar na rede de apoio para que essa mulher consiga sair para trabalhar. Então, são creches, são casas de atenção à pessoa idosa. É também estimular essa mulher, aquela mãe jovem, a voltar a estudar, porque o estudo ele é sim uma ferramenta de libertação para que essa mulher tenha autonomia financeira, porque a dependência financeira vai fazer com que ela fique presa a quê? A um relacionamento violento. Então, a gente precisa dar o apoio para essa mulher, para ela voltar a estudar, para ela trabalhar, para ela ter como fazer isso. E quando ela conseguir fazer tudo isso, nós precisamos ter ferramentas para que ela tenha uma remuneração justa. Porque remunerar o nosso tempo, a nossa força de trabalho de maneira justa e igualitária aos homens é reconhecer que nós, mulheres, temos direito, sim, à independência e a um pleno exercício da cidadania. Porque se nós temos uma sobrecarga de trabalho e a nossa mão de obra ainda é vulnerabilizada
com salários mais baixos, isso é um desestímulo. É como se nós fôssemos fechando várias portas para as mulheres. Mas aqui, em Buriticupu, eu já sei que vocês vão sair sabendo o caminho para que a gente consiga ter essas mulheres na vida pública. Então, vamos lá. A gente vai ter políticas voltadas para rede de apoio, para as creches. Vamos ter políticas voltadas para o incentivo da mulher no mercado de trabalho. E aí o Tia Lu e Mulher da Defensoria Pública vem puxando isso também, assim como eu sei que a Secretaria da Mulher aqui já tem iniciativas de empregabilidade da mulher para estimular essa autonomia financeira. E aí a gente vai ter também políticas públicas que promovam a igualdade salarial. Vocês sabiam que tem uma lei federal aprovada, pode colocar no quadro da lei, aprovada desde 2023, que determina que as mulheres ganhem o mesmo que os homens quando forem desempenhar a mesma função. E olha como essa lei é importante. Então, aqui vocês já têm a semente plantada. Falta a gente começar, já está regando, mas regar mais ainda. E o meu objetivo aqui é mostrar que vocês já estão prontas, né? A gente vai trazer ideias aqui de como vocês podem potencializar ainda mais. Então, a participação das mulheres nos conselhos e nos órgãos consultivos e a capacitação das mulheres. Capacitar, fazer cursos, estabelecer mecanismos para que as mulheres formem contatos, redes de contatos. Eu faço parte, eu acabei me empolgando aqui, comecei a falar e não me apresentei, mas eu vou para tudo, volto e me apresento. Eu sou defensora pública do Estado do Maranhão há 13 anos. Que ele ganhou prêmios para ele e conseguiu me lançar para lugares que eu nem imaginava. Um desses lugares foi um curso de lideranças femininas da Universidade de Colômbia, em Nova York, que selecionou 30 mulheres no Brasil inteiro para participar desse curso de fortalecimento de lideranças femininas. E o que a gente mais aprende nesse curso é a importância de mulheres terem suas conexões de trabalho, de se relacionarem, de debaterem, marcar um café, marcar um almoço, marcar uma tarde para as mulheres falarem, porque nós temos muitas ideias maravilhosas, só nos é negado ou nos é dificultado o acesso e esse momento de troca. Então, se vocês pensarem, poxa, a Universidade de Colômbia, que é uma das principais universidades dos Estados Unidos, criou um programa para criar espaços para as mulheres falarem. Então, é porque isso é importante.
Então, vamos replicar isso, vamos fazer. E um dos objetivos do Tia Lu, e por isso que a gente criou esse momento aqui na Câmara de Vereadores, a gente vem implementando, é porque a gente sabe da importância disso. Porque muitas vezes os homens têm esses momentos de uma maneira já mais cultural, seja no futebol, na mesa do bar, quando vai sair, ou então nesses espaços de poder que a presença da mulher ainda é menor, a gente às vezes fica mais tímida, né? Não tem tanta liberdade de conversar. Por isso que é importante, enquanto a participação da mulher não estiver igual à do homem, é importante que a gente impulsione. Uma das ferramentas mais potentes para essa impulsão é fortalecer a conexão entre nós, mulheres. Porque nós somos muito fortes. Fomos ensinadas, muitas vezes, a competir, a disputar umas com as outras pela atenção dos homens, mas a gente descobre hoje que o nosso potencial muito maior está em se apoiar, em se valorizar, em falar bem uma da outra, em mostrar o que a outra faz de bom, o que eu posso aprender com ela, o que ela pode aprender comigo, e nisso a gente caminha junto e a gente vai mais longe, gente. Isso é entre as mulheres. Pode passar. Passa mais. Aí, aqui a participação das mulheres nos municípios, que eu já comentei com vocês, que aqui Santo Inês, Buriticupu está de parabéns, porque é uma Câmara fortemente feminina. Vocês sabiam que as mulheres representam 52% da população brasileira? E nós estamos em menos de 30% das câmaras de vereadores. E um outro dado importante, um outro ponto importante é a gente pensar como nós mulheres votamos. Porque as pesquisas indicam que o voto da mulher, ele é muito mais orientado por uma questão pragmática, é aquilo que eu comentava. A mulher vai ver, poxa, mas quem é que vai ser melhor para a minha região, que vai reforçar o meu posto de saúde, que vai reforçar o meu CAPS, que vai o Centro de Assistência Social, o Conselho Tutelar. Então, a gente busca escolher os nossos candidatos muito direcionado para os benefícios que ele vai trazer para a nossa coletividade, para o nosso bairro. E aí, por isso, a importância da gente respeitar os 30% das candidaturas femininas, e foi aprovado essa semana, na Comissão de Constituição e Justiça no Senado, o novo Código Eleitoral, que ainda vai ser votado na Câmara de Deputados, mas que garante 20% das vagas das câmaras de vereadores, das assembleias estaduais e federal, para vagas de mulheres, para mulheres ocuparem efetivamente 20%. E aí, quando o Código Eleitoral for aprovado, esse novo Código Eleitoral, e chegar aqui em Buriticupu, o que é que vocês vão dizer para eles? Já cumprimos há muito tempo, estamos muito na frente. Então, a gente vai vendo como as mulheres são importantes nesses espaços de poder. Pode passar, Andréia, por favor. Andréia. Tchau, Lu e Andréia. Pode passar também. E aí, o que é o Tia Lu e Mulher? Que a gente está aqui nesse movimento todo e é importante explicar. O Tia Lu e Mulher, ele foi pensado, ele nasceu lá em 2024, em abril de 2024, e foi pensado para ser um momento de trazer o tema da violência doméstica para a luz, porque é muito importante a gente pautar os temas. A sociedade civil, e aí quando eu falei no começo que cada um de vocês é importante e pode mudar o destino de Buriticupu, é porque a sociedade civil tem o poder de pautar os temas para os quais
os órgãos públicos vão destinar sua atenção e vão construir políticas públicas. Então, se a gente mantém o tema da violência doméstica, da violência de gênero em alerta, falando em debate, os gestores, as gestoras, os legisladores e as legisladoras vão saber que eles precisam tratar daquele tema, porque é um tema que a sociedade está requerendo, está buscando e está pedindo. Então, o Tia Lu e Mulher, ele nasce com essa preocupação de manter o tema da violência doméstica em alta, não só no mês de março, que é o mês da mulher, não só no mês de agosto, que é o agosto lilás, que é quando se comemora o aniversário da Lei Maria da Penha, mas durante todo o ano, para que a gente tenha essa atenção, para que os órgãos públicos destinem sua atenção e estabeleçam políticas públicas. E aí, no momento de estabelecer e de implementar políticas públicas, nós, sociedade civil, entramos mais uma vez. Sabe como? Dizendo, olha, essa política ela aqui não está legal, ela precisa ser reforçada. Por exemplo, vamos dar o exemplo da violência doméstica. Tem a política pública de combate à violência doméstica que estabelece as patrulhas Maria da Penha. E aqui tem Patrulha Maria da Penha? Pronto. Aí ela está, a política pública implementada. Mas a Patrulha Maria da Penha não está chegando lá no meu bairro. Ou eu preciso ter um canal de acesso mais fácil. E aí a sociedade civil apontando, olha, a gente precisa dar essa melhorada aqui, esse ajuste ali, a gente consegue, de novo, remodelar a política pública. Então, a gente vem com o Tia Lu falando, debatendo o tema, mostrando para vocês que vocês são fazedores de políticas públicas. Vocês são pessoas que podem contribuir, que contribuem. E aí, outra forma do Tia Lu é a ação social que a gente vai fazer amanhã. Como é que a gente está tendo curso de limpeza de pele, né, Andréia? Design de sobrancelha. A gente vai para a cidade, a gente pergunta o que vocês querem, o que as mulheres daí têm interesse em aprender para se inserir no mercado de trabalho. Aí aqui em Buriticupu foi o design de sobrancelha. A gente faz esse curso para investir na independência financeira das mulheres. Por quê? Lembram que eu falei lá atrás? Que a dependência financeira é o que faz a mulher, muitas vezes, ficar num relacionamento violento, colocando a sua própria vida em risco? O mapa da violência tem um dado muito interessante. Ele mostra que o principal motivo para as mulheres se manterem num relacionamento, mesmo quando ele é violento, é a preocupação com os filhos. É a preocupação de sair do relacionamento e não ter como colocar comida na mesa, deixar os filhos passando fome. Então, essa mulher se sacrifica para tentar garantir o básico para os filhos. E sabe qual é o principal motivo que faz a mulher sair? É quando a violência atinge os filhos. Gente, toda vez que eu falo isso, eu fico até arrepiada, porque isso é tão forte da mulher que é mãe, né? A gente se sacrifica pelos filhos e a gente não tolera nenhum mal com nossos filhos. Então, quando a violência, quando o agressor começa a agredir as crianças, e ele faz isso muitas vezes para atingir a mulher, é quando essa mulher se levanta, independente do que for, e sai dessa relação. Então, a gente traz essa parte da educação financeira e da independência financeira e capacitação para fortalecer a mulher a sair dessa relação. E é importante que aqui no município tenham políticas públicas contínuas de mobilização das mulheres para a autonomia financeira. E a gente traz também os atendimentos jurídicos, atendimentos de saúde, para agregar. A gente sabe que a vida da mulher é corrida. A gente tem que sair para resolver uma coisa e, no caminho, resolver outras 7, 5 coisas. Então, a gente já junta tudo nessa grande ação social para que a gente traga educação em direitos, atendimento jurídico, atendimento de saúde, atendimento psicológico. E, no meio disso tudo, eu ainda falo sobre Lei Maria da Penha, sobre como ter acesso aos direitos, às medidas protetivas e como fazer para buscar ajuda, sobre os canais de denúncia, Disque 180, que é a central de atendimento à mulher. Se você está com uma dúvida, quer saber sobre medida protetiva, está numa situação que você acha que precisa de um suporte, Disque 180. Se for uma situação de violência, a violência está acontecendo naquele momento, a mulher está apanhando, ou você é vizinho, está ouvindo que aquela mulher está sendo agredida, Disque 190, porque a polícia militar vai na mesma hora.
Ah, mas eu posso chamar, eu sou vizinho, eu posso chamar, ou não, eu tenho que esperar a mulher pedir ajuda. Se você está vendo qualquer mulher em situação de violência, você deve chamar. Deve chamar ajuda, como chamar a polícia, diz que o 190, porque isso é um compromisso nosso de solidariedade com todas as nossas irmãs mulheres que precisam de ajuda. Então, já encaminhando aqui para o final da minha fala, eu quero deixar um ponto de reflexão para que vocês pensem nessa pergunta e saiam elaborando para depois virem aqui conversar com a secretária, com as vereadoras, com a doutora Fran, que é tão querida e está aqui em Buriticupu. Buriticupu é realmente aquela cidade que abraça as pessoas, né? A Fran chegou, trouxe família e está aqui, né, Fran? Então, assim, para que vocês saiam com essa pergunta, pensem na resposta e tragam para as autoridades que podem fazer, ajudar a implementar. O que vocês podem fazer de tudo isso que eu falei aqui? Quais foram as ideias que surgiram em vocês para implementar aqui em Buriticupu? Pode ser desde um projeto, uma ação social, até falar, olha, lá na minha rua tem tal parte que está muito escuro. E nós, mulheres da rua, a gente está evitando esse caminho, porque não dá para passar ali. Então, pode ser qualquer coisa, qualquer sugestão de vocês vai contribuir. Primeiro, que a gente pode fazer. E segundo, eu quero que todas as mulheres daqui, de hoje em diante, quando sentirem uma dúvida, uma insegurança, vou ou não vou, sou capaz ou não sou, dá ou não dá, se olhem no espelho, lembrem da vereadora Conceição, da vereadora Ceci e repitam, olhando com convicção, eu sou a máxima, eu posso, eu dou conta, eu consigo, porque vocês são mulheres e mulheres de Buriticupu. Então, parabéns para todas vocês e muito obrigada pela atenção.